Boa noite para quem está assistindo essa repetição e vamos começar de novo com um vidinho até o pessoal entrar. É um trechinho de um vídeo que tem no meu canal do YouTube. Então, o que é bacana de ver aqui é a composição, né? Muitos quadros, muita vegetação, que dá esse aspecto acolhedor, esse aspecto de home office. Aqui atrás, olha que legal esse vestido. Oi, Sheila. Uma barreira de poluição, é um papel de vestido. Falar hoje sobre home office. Aqui embaixo, é legal que eles aproveitaram essa área para colocar porta-objetos, tá? Na verdade, vocês podem Olá, ver Sidney. tem uns ganchos que a gente pode pendurar esses baúinhos e colocar canetas, penduradas. E aqui embaixo também tem uma parte com imã, então que é bem legal colocar todos esses porta-objetos ou clips, enfim. Boa noite. Deixa eu só cancelar. Boa noite. Deixa eu só cancelar aqui. Vou virar aqui um pouquinho a câmera. Oi, Aline. Deixa eu só posicionar. Boa noite, gente. Vamos falar sobre home office hoje? Quem que tá entrando aí trabalha em home office? Oi, Sheila, tudo bom? Comecei só mostrando um trechinho de um vídeo que eu fiz numa loja que se chama IKEA, na Alemanha. E lá é bem bacana, é uma loja de imobiliário. Tem... Olá, Babi... Ah, Bárbara! Tudo bom, Bárbara? Que bom! Vamos falar de home office, até me lembrei de ti. Então eu mostrei só no início um trechinho de um vídeo que eu fiz numa loja de imobiliário que se chama IKEA. Gente, é uma loja sensacional, é uma loja que tem no mundo todo, na verdade, tá mais na hora dela de ter aqui no Brasil também, porque é uma loja que oferece todo tipo de imobiliário e acessório com valor muito em conta, assim, super econômicos. E daí lá eles montam ambientes, né? Tipo essas lojas tipo estoque, enfim. E daí, seguido, quando eu vou lá, tem ambientes de home office montados. E eles vendem só o mobiliário, né? Mas todos os acessórios. Então, esse trechinho de aí que eu mostrei, dava pra ver uma solução que eu achei bem bacana e trabalha de frente pra parede, né? Que muita gente se incomoda um pouco com isso, de trabalhar de frente para uma parede. Mas a pouco trabalhar em frente para a parede também pode tirar muitas vantagens. Então, vocês viram ali, no vídeo aparecia, tinha tipo um suporte, que também é um ímã, né? E daí a gente conseguia fixar latinhas, tinhos, enfim, para guardar acessórios de escritório. Isso faz que a mesa fique livre, né? Então, tudo que a gente conseguir botar por cima, botar numa prateleira ou fixar em algum lugar é uma boa opção para liberar a mesa de trabalho. Quanto mais livre essa mesa, melhor fica, tá? E hoje o tema é home office, também porque deu a coincidência, eu lembrei da quando ela entrou aí, que esse mês eu escrevi para 3 mídias sobre home office, né? Então, tanto home office específico para mães, quanto questões de home office em geral. E desde que eu comecei a trabalhar com ambientes de trabalho, eu percebi muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre home office. Pessoal que tá aí, quem trabalha em home office, se puder dar um ok. Vocês estão me ouvindo bem? Antes de eu entrar aí no assunto, só dá um ok se vocês estão me ouvindo, porque hoje eu tô gravando de um outro lugar, então eu quero ver se o Wi-Fi tá funcionando mesmo. Sheila, ouvindo super bem, que bom. Tá, qualquer coisa dá um toquezinho aí. Bárbara, ok. Então, quando eu comecei a trabalhar com ambiente de trabalho, né, muita gente me perguntou sobre também home office. E por que se fala muito de home office? Tu também, Sheila, faz home office? A gente está vendo muitas das pessoas que eu conheço e com quem eu falo estão optando por trabalhar em home office, né? A gente percebe que não só tem sido esse impulso do empreendedorismo, que é muito coerente começar um negócio em casa, mas também a gente percebe nesse momento, numa ação de estabilidade econômica, muitas empresas estão utilizando dessa alternativa do home office para a economia, né? Então mantém o funcionário em casa, não tem esse gasto com transporte, também é para o colaborador, porque ele se sente melhor, né? Então está tendo aí muitos resultados positivos do trabalho em home office. Então tem uma alternativa para empresas e também para empreendedores que estão começando seus negócios e para não ter risco de logo que começa um negócio já ter que alugar sala, enfim, ter uma mesa a mais, se começa em casa, depois o negócio vai dando certo, vai indo para um coworking ou um escritório compartilhado, para daí depois realmente ir atrás de uma sala ou um ambiente específico para trabalhar.
Mas o que eu percebo, conversando com quem trabalha em home office, até troquei umas ideias com a Bárbara, que está aí online, e a gente comentou muito que apesar de ter muitos benefícios de trabalhar em casa, parece que ainda tem muitos desafios, ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muitas dificuldades de como ter um espaço adequado para produzir de uma forma adequada, né? Porque se a gente pensa, poxa, a pessoa trabalha em casa, ela não vai ter custo com deslocamento, ela não vai gastar tempo indo até um escritório. Então, na teoria, deveria ser uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito melhor e que vai poder ter muito melhor, né? Então, sim, muitas pessoas optam, e por favor, Sheila e Bárbara, eu gostaria de ver vocês também a manifestação sobre isso, mas o que acontece é que surgem outros desafios, né? Porque muita gente que trabalha em casa tem os desafios de ter uma rotina doméstica próxima ao ambiente de trabalho, e como é que tu separa isso de uma forma adequada, como é que tu consegue te focar e te concentrar, e nem falo só da pessoa em si, mas como a família também pode contribuir para que a pessoa realmente esteja focada e seja tratada de uma forma profissional. Apesar dela estar em casa, ela não está disponível para qualquer hora bater papo no telefone, porque ela está trabalhando, e para que outras pessoas entendam isso, entendam esse profissionalismo, porque home office hoje está sendo muito comum e uma alternativa muito utilizada. Então não tem mais por que ter nenhum tipo de preconceito, né? O desafio é como é que a gente consegue adequar dentro de um ambiente doméstico uma área específica para trabalho, onde a pessoa consiga chegar ali e de fato baixar a cabeça e trabalhar assim como ela faria no escritório. Tudo bom, Vera? Que bom que tu tá aí. Obrigado por ter convidado os seus seguidores. Vera, por favor, se vocês puderem também convidar aí o pessoal de vocês, acho que mais pessoas possam se interessar no assunto. Agora que a gente vai começar a falar, tá? Porque eu vou entrar em 5 sugestões. Tudo bom, Vera? Que bom. Vera, tu trabalha em casa? Até queria te perguntar isso. Trabalha em home office? Nós vamos entrar agora em 5 sugestões que eu reuni em um artigo, tá? Que eu recentemente escrevi. E que eu acho que pode contribuir aí com ideias para vocês, para quem trabalha em casa, tá? Então, a primeira questão que a gente vê muito, não sou na área pública. Ok, tá. Mas mesmo quem trabalha, isso aqui é até interessante, né? Mesmo quem tem escritório ou trabalha em algum local específico, às vezes também tem um cantinho em casa, né? Rua justamente para trabalhar. Porque a gente também tem outras atividades em casa que também exigem um lugar para botar documento, um lugar para daqui a pouco fazer uma leitura, fazer um resumo, para ter um notebook, para ver outras coisas. Então também é importante a gente saber definir, mesmo que não seja atividade profissional mesmo, mas para ter um espaço em casa que seja um espaço adequado, que seja um espaço adequado com os outros ambientes domésticos, tá? Verdade, tem esse local. Eu até tô falando isso, porque eu também tô me mudando agora, tenho um escritório, mas também tô projetando no meu apartamento um home office, porque a gente precisa ter, né? A gente tem atividades também. Bom, mas vamos lá. Então eu queria trazer para vocês 5 sugestões e esse tema, na verdade, por que eu tô falando isso? Ele surgiu a partir de uma pergunta. Aliás, eu recebi várias perguntas sobre home office, uma pesquisa de conteúdo que a gente fez há uns 2 meses atrás. E hoje eu tô falando sobre a pergunta da Renata. Deixa eu só ver certinho para passar para vocês, porque depois essa ação vai ir para Renata, tá? Então ela perguntou, ela queria dicas de como montar um bom home office e lidar com as dificuldades de trabalho em um ambiente caseiro. Então é justamente isso que a gente estava falando, né? Como se lida com essas dificuldades, com esses desafios de tu estar em ambiente doméstico, mas ter que se focar num trabalho, tá? Então eu reuni 5 sugestões de uma forma muito geral, tá? Que a gente vai falar hoje, porque a gente não tem tanto tempo, mas que eu queria poder contribuir para quem tem um espaço e quer realmente melhorar ou quer montar um espaço novo de home office. Então a primeira coisa com quem eu tenho falado que trabalha em casa é a importância de definir na casa um lugar adequado para os home office. Pessoal que está aí online, Sheila, Bárbara, o que é o home office de vocês? Em que peça fica? Esse cômodo específico para o home office, ele faz parte de um outro ambiente. Porque isso vai fazer toda a diferença, né? Na forma como a gente vai se encontrar, na forma como a gente vai trabalhar. Então, Vera, o teu é no quarto, tá? Quarto, eu vejo muita gente também que faz na sala, em algum cantinho da sala. Sheila, no quarto de visitas, também é uma opção, né? Porque é um quarto que normalmente, um dormitorio de hóspedes, normalmente ele tá disponível. Não tem outro lugar, imagina.
Quarto de hóspedes é uma boa, inclusive eu estava justamente atendendo uma consultoria agora que exatamente essa situação. Ela tinha um quarto de hóspedes, o home office dela ficava dentro do quarto, viu, Vera? E temos uma salinha onde fica o escritório principal. Legal, Bárbara, perfeito, quando tem um cômodo separado. Mas nessa consultoria eu estava atendendo uma pessoa que justamente ela tinha o seu home office dentro do quarto, estava criando um conflito com o marido, porque ela trabalhava até tarde, e ele estava se incomodando de ter luz acesa, de ter barulho de teclado, né, dentro do quarto. Então ela queria tirar o home office de dentro do quarto, tá? Então a solução que a gente achou foi justamente quarto de hóspedes, que era um ambiente que ela tinha ali de pouco uso, então poucas vezes se recebiam... Oi, Jéssica! Boa noite. Poucas vezes se recebia alguém naquele quarto de hóspedes, então não tinha uso muito contínuo e que acabou ficando perfeito para colocar o home office. Então ela trabalha realmente focada num cômodo específico onde ela pode fechar a porta e ela não vai ser interrompida. Então a Bárbara falou, ela também tem um quarto, um dormitório específico, uma sala específica para o seu home office. Normalmente essa é a melhor situação. Se tem realmente como ter um cômodo com paredes fechadas, com porta, ótimo. Se não tem como, que nem a Vera colocou, o único espaço disponível dentro do quarto, ok. Opte sempre por ambientes mais silenciosos, mais tranquilos e que tenha mais privacidade. O quarto pode ser uma boa. Claro, tem que combinar isso. De repente tem gente que utiliza aquele dormitório, né? Quais são os horários de trabalho. Isso realmente não vai atrapalhar outra pessoa. Outra ideia também, até daria para fazer na sala, claro, controlando também essa frequência de entrada e saída de pessoas, para que não tenha muita interrupção, tá? Onde não é muito bacana, corredores ou cozinhas, porque nas cozinhas e área de serviço tem muito barulho de equipamento, e depois a gente vai ver que a questão de ruídos é uma vilã da arquitetura para concentração, tá? Então, assim, primeira sugestão, escolher um ambiente adequado, que seja tranquilo, de preferência que possa, se puder ser um cômodo específico, melhor, se não puder, um dormitório pode ser uma opção, tá? O que seria uma segunda sugestão? Que eu percebo, principalmente que vale em home office, me questiona muito sobre o espaço. Quanto de espaço eu preciso ter para instalar um home office, né? Porque normalmente, se a gente está em casa, a gente tem outras atividades, os espaços são pequenininhos, são compactos. Então, poder ter um espaço compacto, mas funcional, é muito importante, tá? E como é que a gente torna um office funcional? Com uma organização. Precisa ter as coisas muito organizadas para conseguir aproveitar cada cantinho. Então, o que muito bom que tenha no home office? Uma área de armazenamento, tá? E falando ou de uma prateleira, ou de um armário, ou de um gaveteiro que pode ficar embaixo da mesa, justamente para poder livrar a parte de cima da bancada de trabalho. Então, guardar tudo de uma forma organizada e tem, inclusive, gaveteiros que tu coloca em cima da mesa, que apesar de ocuparem um espacinho pequenininho e ficarem em cima da mesa, tu consegue tudo catalogado e organizado justamente para não perder muito espaço com as coisas bagunçadas, né? Então, e fora que também quando a gente entra num ambiente ou tá num ambiente de trabalho com muito acúmulo de papéis e de objetos e de equipamentos, a gente também não livra a nossa mente, né? A nossa mente também acaba ficando bagunçada e a gente não consegue produzir direito. Então, por isso, além da bancada de trabalho, é importante a gente ter alguma área de armazenamento, certo? Se vai se optar por gaveteiro, é bem bacana que uma das gavetas seja para pastas suspensas, tá? Normalmente quem tem em casa tem muitos documentos, daí também envolve contas da casa mesmo, doméstica, que onde é que vai guardar? Guarda no home office. E uma forma de organizar e catalogar de uma forma bacana é pasta suspensa, porque ocupa pouco espaço, tá? É melhor do que as pastas com elástico, que normalmente elas vão se acumulando. Vera, tem um armário onde guardo tudo, inclusive o notebook. Perfeito! Nossa, se tu consegue liberar tudo de cima da mesa, quando não usando, ótimo, né? Até porque daqui a pouco pode ter um outro uso essa mesa, né? Não precisa ser necessariamente, se no teu caso está dentro do dormitório, daqui a pouco essa mesa pode servir de apoio para uma outra coisa no momento que você não está trabalhando, né? Então, poder ter esses mobiliários extras para a gente anexar e guardar esses equipamentos, esses documentos, é ótimo, tá? Em relação a mesas, uma opção que economiza espaço são aquelas bancadas que são fixas na parede. Então, como eu falei lá no início, tem muita gente que não gosta de trabalhar de frente para a parede.
Claro, se tu não tem nada na parede branca, não vai te dar nenhum estímulo, né? Mas se tu puder te proveito dessa parede e colocar ou um mural, ou um cor, ou um quadro, alguma coisa que possa também te estimular visualmente, é muito bacana e é uma forma daí de se aproveitar a parede. Ou então pendurar coisas, como no vídeo lá no início, né? Poder ter um apoio, um suporte, enfim, para pendurar algumas coisas que pode liberar espaço na mesa também seria bem legal. Mesmo porque tenho sobrinhos passeando pela casa a toda hora e preciso de espaço para outras coisas. Ah, então tá. É isso aí, Vera. Então, se a gente conseguir separar, e até para te ter uma privacidade com outras coisas, né? De guardar num específico também fica muito bom, tá? Então, realmente, procurar otimizar o espaço através da organização. Então, é importante sim ter algum momento de armazenamento, algum mobiliário, seja um gaveteiro, de uma prateleira, ou seja um armário mesmo. E legal se tem porta, porque daí também esconde a bagunça quando não te arrumar, né? Prateleiras, normalmente a gente fala que a gente deixa os livros bonitinhos, né? Quando tu deixa, quer mostrar visualmente os livros canas, tu põe na prateleira. Aqueles livros velhos, a gente esconde dentro do armário, né? Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente ter esse espaço realmente para guardar as nossas coisas, porque não tem como a gente trabalhar sem ter papéis, sem ter... Por mais quem trabalha muito em frente ao computador, tem alguma coisa a mais na mão, né? Alguma coisa na mesa. Então é importante ter isso. Uma opção ao invés de mesa é bancada fixa na parede, que também é espaço. E quando a gente fala em tamanho dessa bancada, eu até falei aqui no Periscope passado, é bem importante que embaixo da mesa, embaixo da bancada, a gente tenha uma largura de pelo menos 80 centímetros. É o espaço para a gente poder estar livre para as nossas pernas e sentar de uma forma adequada, postura correta e ter o espaço das pernas de uma forma confortável, tá? Então, 80 centímetros, aí se considera, se tem gaveteiro do lado, então, sei lá, um gaveteiro de mais aí uns 4 centímetros, a gente chega aí uma bancada de 1,20, tá? 1,20 de largura. E em relação à profundidade, varia um pouco conforme o tamanho do monitor que a gente trabalha de computador, tá? Então, normalmente, em casos aí de 22 polegadas, aí a gente precisaria ter uma distância de 70 a 80 centímetros. Seria o ideal. A gente vê que aí no mercado tem muitas mesas de 60 centímetros. É um padrão não ideal, porque isso pode acabar forçando nossos olhos, e daí diga visual, e daí no fim dá dor de cabeça, e daí influencia a produtividade. Então, sempre optar aí por uma profundidade de 70 a 80 centímetros para realmente não ter nenhum problema, nenhum prejuízo de saúde, tá? Então, falamos lá no início da importância de se escolher um ambiente adequado. Minha bancada é com mão francesa dobrável, não sei se é assim o nome. Puxa, que legal! Então dá para baixar a bancada quando não está sendo utilizada, Vera? É isso? Tu até me lembrou, eu estou fazendo um projeto que está ficando bem interessante, depois eu mostro para vocês. Ah, que ótimo, que legal. Que a gente está usando uma solução assim para uma mesa de reuniões. Porque é um escritório pequenininho, uma sala com uma pequenininha, é uma agência de publicidade e design, e foi muito interessante porque a mesa de reuniões, querendo ou não tem tanto uso, né? Onde é que a gente tem que priorizar o espaço? É para os ambientes de trabalho, para as que estão ali, 8, 9, 10 horas, né? Então a gente quis dar preferência para esses espaços de trabalho e deixou a sala de reuniões como uma forma meio... veio da cozinha do meu apartamento, transplantei. Ah, veio da cozinha, legal. Então, a gente quis fazer essa sala de reuniões de uma forma que ela pudesse ter múltiplos usos, né? E uma forma que a gente viu isso, que normalmente a mesa de reuniões é algo grande, que ocupa muito espaço, foi dobrar essa mesa de reuniões. Então, tá ficando um resultado super bacana, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela vai ser uma mesa toda dobrável, então quando não tem reunião, fica tudo para um outro uso, ou ali a gente vai fazer uma área também de videogame, uma coisa mais descontraída, com os puffs. Quando precisa ter uma reunião mais formal, se abre a mesa. Então, é bem legal essa ideia, assim, de tu poder modificar o mobiliário, né? De tu poder ter outros usos para esse mobiliário. Então, poder dobrar ele é uma estratégia bem legal, viu, Vera? Legal essa tua contribuição aí. Bom, então tá. Falei lá a primeira sugestão, a questão de observar o espaço. Vai se instalar o home office, que seja um espaço adequado, um espaço tranquilo. Depois a gente falou a questão de otimizar o espaço através da organização. E para a gente ter organização, a gente precisa não só desenvolver um hábito de ser uma pessoa organizada, também
ter um espaço específico para armazenamento. Eu vejo muitos casos de pessoas que são muito organizadas, mas por não ter um gaveteiro, um armário, uma prateleira, realmente não tem como ela ser organizada, né? Vai ficar as coisas em cima da mesa. Então, poder ter algo para armazenamento é muito importante. Uma terceira sugestão aí que dá é relacionado justamente ao barulho que a gente estava falando antes. Vocês sabiam que na arquitetura, no ambiente de trabalho, o vilão número 1, né? A principal questão que nos tira o foco e nos distrai são os ruídos. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com a questão do isolamento acústico. Por isso que volto lá na primeira sugestão, se escolher um ambiente adequado, é bem importante que seja um ambiente silencioso. Não tem como a gente estar concentrado e daqui a pouco ouve um latir, ou ouve o filho chamar, ou ouve a TV, ou a máquina parou de funcionar, vai distrair, né? É esse barulho que nos foca. E daí, para te voltar com a tua atenção, pesquisas que mostram aí que tu leva uns 15 minutos só para te voltar com a tua atenção para aquele trabalho. Então, assim, influencia muito na produtividade. E tem pesquisas realmente que mostram essa influência dos ruídos e que mostram que diminuem até 40% a nossa produção quando a gente está num ambiente com muito barulho. Então, isso é uma questão de se observar principalmente ruídos externos. É um problema em residências que ficam próximas a avenidas. E quando isso acontece, como é que a gente pode resolver? Cortinas é uma boa opção, porque às vezes a própria escuridão ela não dá conta do barulho, né? Se realmente ela não tem uma boa visão, esse barulho vai entrar para dentro do ambiente. Então, poder dar com cortina já é uma alternativa. E colocar dentro do ambiente também tapetes, painéis de tecido, que são elementos que absorvem som. Então, podem ajudar a ter um ambiente mais silencioso. O tapete é uma ótima opção. E para quem trabalha que tem essa liberdade, então é ótimo. Em salas comerciais, eu tenho percebido uma resistência muito forte de botar carpete, que seria uma solução ideal. Mas, claro, a gente entende que o carpete exige uma manutenção, não é todo caso que a gente vai colocar o carpete. Mas em casa, né? Só vocês que vão usar o home office, ou daqui a pouco tem mais uma ou duas pessoas junto, mas são poucas pessoas, vale a pena colocar um tapete. Janelas anti-ruído também ajudam, mas são caras. Exatamente. Por isso que a gente vê assim que muitos desses apartamentos, né, mais recentes que tem aí uma economia, né, na construção, estão vindo com esquadrias com isolamento muito boas, tá? O que seria ideal? Uma esquadria de PVC com vidro duplo. Perfeito. Aí não passa som nenhum, né? Seria assim o ideal, mas a gente vê aí muitos modelos de esquadrias que deixam um pouco a desejar a questão de isolamento acústico. Uma outra forma também, daqui a pouco, se é possível para vocês, se vocês conseguem se concentrar, é trabalhar com fone de ouvido e daqui a pouco colocar uma playlist adequada para foco, né? A gente vê, tem vários aplicativos aí que já fazem isso. Alguma opção mais barata de esquadria, Vera? Uma opção que eu digo é botar, que daí depende do morador, é botar realmente janelas. Botar realmente cortinas. Para isolar a janela. Trabalhar com cortinas mais pesadas, que elas vão abafar esse som. Daí não vai entrar para dentro do ambiente. Olá, quem está entrando. Então, a gente estava falando dessa questão da cor. Então, assim, cuidar que esse é o principal vilão de qualquer ambiente de trabalho, incluindo home office, tá? Cuidar com isso. E indo agora para uma quarta sugestão, tem muito a ver com a nossa questão de saúde. E hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, sobre ergonomia, porque era um caso de um escritório que eles queriam, que eu achei muito bacana, eles queriam criar um ambiente onde os colaboradores se sentissem confortáveis, bem, né? E o que foi a primeira questão que eu observei? Foi em relação às cadeiras. Então, assim, por mais que a gente trabalhe em casa, que é um ambiente mais descontraído, mais doméstico, é bem importante a gente investir numa cadeira adequada, né? Que a gente consiga ficar numa postura adequada de trabalho. A diferença de trabalhar numa cadeira de escritório mesmo, que seja em casa, ao invés de trabalhar, por exemplo, numa mesa com uma cadeira de jantar. Qual que é o problema de se trabalhar numa mesa de jantar? Né? Que tem gente que me diz, mas eu trabalho na mesa de jantar, não vejo problema, né? O que é o problema? Não é a mesa em si. Aliás, é uma delícia trabalhar na mesa de jantar, porque normalmente a mesa de jantar é enorme, daí dá para se espalhar, enfim. Qual que é o problema da mesa de jantar? É que normalmente as cadeiras não têm braços, tá? E quando tem, não são cadeiras com regulagem de altura do assento.
Então, normalmente, quando tu senta numa mesa de jantar, é para jantar, para se alimentar. Não é para trabalhar, não é para ficar 8 horas ali sentado naquela mesa, tá? Então, isso é bastante importante, porque quem passa muito tempo sentado, investir em cadeira, gente, é fundamental, tá? Assim, realmente uma ferramenta de trabalho, eu costumo dizer, quem trabalha no computador é investir num computador bom, já que é a sua ferramenta de trabalho, e investir numa cadeira boa. Porque se tu começar a ter dor física, tu não vai conseguir trabalhar. Se tu começar a ter desconforto na coluna, de postura, tu não vai conseguir produzir muito. Esses tempos, inclusive, eu não estou com home office adequado, tá? Na minha casa, porque tô projetando um agora que eu tô me mudando, mas eu tive que trabalhar um final de semana lá. E eu trabalhei um final na mesa de jantar. E, gente, foi horrível. Chegou domingo, não conseguia mais de tanta dor no ombro, porque não ter apoio do braço da cadeira, a gente acaba ficando com uma postura inadequada, a gente se apoia em cima da mesa. Então, tu não tem como ficar reta, como ficar com a coluna de uma forma adequada se tu não tem um apoio de braço. Por isso é importante. A gente nunca deve ficar apoiando o nosso cotovelo, no nosso braço, porque daí, consequentemente, imagina, se eu tô aqui com a mesa, eu vou acabar ficando assim. Né? Então, eu vou ir para frente, isso vai me inflar aqui o pescoço e vai me forçar a coluna. Então, eu preciso estar trabalhando realmente, sentar bem para trás na cadeira, de forma que a coluna fique encostada no próprio encosto da cadeira. Aí, os meus braços também apoiados. Ver se eu consigo até virar para vocês. Dá para ver? Não. Tá, mas eu só quis mostrar que eu tô aqui no escritório ainda e aqui a gente tem uma maneira adequada bem justamente para trabalhar. Mas enfim, então, cuidar da saúde, mesmo que se trabalhe em casa, que se busca a qualidade de vida, né? Investir numa cadeira é realmente algo importante, tá? Eu digo assim, entre todos os elementos de um home office, o que mais vale a pena a gente investir é na cadeira. Se não puder investir agora, ok, coloca uma almofada justamente para ficar com a coluna mais certinha. Um pouco se a cadeira ela não tem a elevação de altura, coloca a almofada embaixo para ficar um pouquinho mais alto, para ficar numa altura adequada para se dar. Mas põe ali na listinha dos desejos, né? A medida do negócio vai dando certo para quem trabalha em casa, coloca ali o investimento dela porque vai valer a pena e vai aumentar a nossa capacidade de produzir, tá? A gente vai produzir com muito mais qualidade. Também vale um alerta aí para quem trabalhar no sofá, né? O primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, o terceiro dia é bom, mas depois de um tempo, realmente também pode ter aí um prejuízo para a coluna, para as costas. Vera, apoio para os pés ajuda muito para quem não tem uma altura, para quem normalmente pessoas mais baixas, porque como é que a gente deve sentar? A gente tem que sentar bem na cadeira. E os nossos joelhos, eles precisam estar dobrados a um ângulo de 90 graus, tá? Ou um pouquinho mais, 90, 100 graus, tá? Sou eu. Eu também, Vera. Então, normalmente mulheres um pouco baixas, homens também mais baixos, acabam ficando com uma altura, a mesa muito alta, tá? Então, nisso, uma solução, uma forma de resolver isso é justamente colocar um apoio de pés. Mas cuidem na hora de comprar o apoio de pés, porque existe, criaturas pequenas, porque existe apoios de pés que simplesmente mudam o ângulo, né? Mas eles não elevam a altura. Então, a gente precisa, na hora de comprar um apoio de pés, seja algo que realmente eleve a altura. Ou então, se não quer investir num apoio de pés, trabalha com uma caixa de sapato, às vezes já resolve. Então, vale a pena colocar esse um apoio, porque a gente nunca, pelo amor de Deus, nunca pode trabalhar com os pés no ar. Ou, pior, a gente apoiar os pés sobre as rodinhas da cadeira. Daí a gente fica totalmente torta, tá? Então, os pés, eles sempre devem estar apoiados. Se não der para apoiar no chão, põe uma caixa, põe um apoio de pé para apoiar em cima, tá? Mas a gente deve ter os pés apoiados. Então, inclusive, até vou citar para vocês um caso que me aconteceu com uma conhecida. Ela trabalhava também com arquitetura e trabalhava em casa, noite, trabalhava no sofá, trabalhava na mesa de jantar, não tinha um local específico, tá? E depois de muitos anos trabalhando assim, ela me contou que ela estava um dia na academia e daí ela foi fazer um exercício e na hora que ela foi puxar ali uma barra de ferro, enfim, e na hora que ela movimentou o pescoço, ela deu um mau jeito e deu um problema muito sério no pescoço. Foi pro hospital, ficou muito tempo fazendo fisioterapia. E daí a pessoa que atendeu ela, a médica que atendeu ela, justamente disse que fiz um apoio com uma caixa, enrolei
com furo adesiva para ficar mais forte. Pô, show! Ótima ideia, Vera. É uma boa sugestão mesmo. Dá pra fazer com caixa, isso aí. Então, essa pessoa que trabalhava muito tempo, né, no sofá, na cama, com o note, sem estar numa posição adequada, ela realmente sofreu uma lesão no pescoço, né? E uma pessoa super jovem, aí tinha 20 e poucos anos. E teve um problema bem sério de saúde, tá? Ficou muito sem poder trabalhar. E justamente a médica que atendeu perguntou que área que ela trabalhava. Ela disse que trabalhava com arquitetura, trabalhava em casa, mas que não tinha um local em casa adequado para trabalhar. E daí, claro, né? E daí a médica falou, não, então isso é resultado já de um desgaste que já estava acontecendo nessa região aqui do pescoço há muitos anos. E que dela foi fazer um exercício na academia. O problema não é o exercício, né? É que realmente aquilo já estava sendo ditado há muito tempo. E daí chegou um momento que deu realmente uma lesão. Então, assim, é algo muito, muito sério, né? Eu costumo até usar como referência o próprio iceberg, né? Quando a gente vê, quando a gente só enxerga a pontinha em cima, né? Saindo para fora da água. É a mesma coisa a ergonomia, tá? Quando a gente começa a ter algum problema de saúde, algum problema físico em função de postura, é porque a gente já vem trabalhando de uma forma inadequada há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E daí fica muito mais difícil de curar, né? Então, quando a gente fala em postura, fala em ergonomia, a gente fala principalmente em prevenção, tá? Vamos agir agora para não ter problemas depois. E vamos se acostumar a trabalhar com uma postura adequada. Porque a gente tem um sério problema, nós seres humanos, a gente acostuma com as coisas que também não são boas, né? No início dói, no início a gente se sente desconfortável, mas depois a gente vai se acostumando. Isso é ruim, porque depois a gente não se dá mais conta que a gente está trabalhando de uma forma adequada. E daí só vai perceber isso quando realmente tiver uma lesão como essa minha conhecida. Então, vale a pena realmente investir nessas questões de ergonomia, tá? Então, foi o quarto item. Comecei lá falando questão de realmente procurar e encontrar um local adequado, silencioso em casa para trabalhar e montar o seu home office. Depois a gente falou da questão da organização, né? Já que o espaço, normalmente home office é um espaço pequenininho, a gente precisa otimizar esse espaço, libera a bancada realmente para trabalhar. Olá, quem está entrando. Então, liberar esse espaço para trabalhar e daí trabalhar com uma área de armazenamento, seja um gaveteiro, seja uma prateleira ou seja um armário. Terceiro, falou a questão dos ruídos, da importância de trabalhar num ambiente silencioso, porque os ruídos podem influenciar e baixar em até 40% a produtividade. E o que é pior, gente, não falei antes. Essa mesma pesquisa que mostrou que diminui em 40% a produtividade de quem trabalha com ruídos, também mostrou que aumenta em 27% o nosso retrabalho. Sabe quando a gente faz uma coisa errada e daí precisa voltar e fazer tudo de novo? Então, aumenta em 27% a chance de erro. Eu acho que isso até é pior do que não produzir, né? É a gente produzir algo errado e depois se dar conta do erro e ter que fazer tudo. Então, assim, é bem importante trabalhar no ambiente silencioso. Quarto item, cuidar a questão da saúde, já que você está trabalhando em casa, está se buscando qualidade de vida, poxa, então vamos cuidar também da saúde. Só que falta você trabalhando em casa, tendo todos os benefícios do home office e depois desenvolver algum tipo de problema físico. E última contribuição que eu queria trazer hoje, que eu como arquiteto vejo como um grande benefício para quem trabalha em casa. Personalize, decore, crie um espaço onde você se identifica com ele. Porque é isso também que nos dá o bem-estar, que nos dá... Olá, Geraldo, tudo bom? A gente está falando sobre home office, Geraldo. Então, eu estou dando 5 dicas, cheguei na quinta agora, de como é que a gente adequa o home office de uma forma bacana. Então, esse último item é justamente dar uma cara, personalizar o espaço. Puxa, curte colocar, é importante para ti estar enxergando a foto da família, coloca a foto da família ali. É bacana para você, sei lá, com vegetação, que a gente se sente bem, coloca uns vasos, umas flores, cria um cantinho com a sua cara. Isso faz toda a diferença e tem muitas empresas que a gente consegue fazer isso porque não é permitido personalizar os espaços. Então aproveita desse benefício e que seja algo bom que vai contribuir com a tua produtividade. Cores também, gente. A gente pode utilizar as cores de uma forma muito estratégica, dependendo do tipo de atividade que precisa se cumprir ali, que precisa fazer, dependendo da habilidade que a gente precisa desenvolver, a gente pode trabalhar com uma cor específica, né? Então, eu estava conversando sobre um escritório de arquitetura, de uma sala de criação. As pessoas têm que criar, têm que ser inovadoras e criativas. Que cor que nós vamos botar na parede? Não vamos deixar tudo bege, né?
Vamos botar uma cor que estimule, botar um amarelo, um laranja para criar, para despertar essa criatividade nas pessoas. Então, se você tem realmente um cômodo onde pode, tem essa liberdade para moldar ele da melhor possível, investe. Investe em cor, investe em uma luz adequada e não precisa gastar muito, precisa mexer em todo o forro para fazer um projeto de iluminação, não estou falando disso. Trabalha com luminária de mesa que tem uma cor um pouquinho mais amarelada, fique mais aconchegante, deixa esse espaço de trabalho realmente uma forma que gere, né, e que te dê um bem-estar, porque a gente sabe que quando a gente quando a gente se sente bem, quando a gente gosta do nosso trabalho, a gente produz muito mais, muito melhor. Então, tem como montar um ambiente de trabalho profissional, um home office profissional, se daqui a pouco você tem que fazer vídeo. Sim, Geraldo, sou arquiteta e a minha especialização é em ambiente de trabalho. Então, eu estava falando no início que desde que eu comecei a trabalhar com projetos para escritórios, para indústrias, enfim, vários ambientes de trabalho, eu tive uma demanda de pessoas que trabalham em home office, né? E, inclusive, é bem interessante, porque nessa pesquisa de conteúdo que eu fiz há 2 anos atrás, eu recebi várias perguntas sobre home office. Eu perguntei para as pessoas o que elas queriam saber, tá? Que conteúdos que eu queria gravar, fazer periscopes, vídeos, enfim, poder contribuir e ajudar nos ambientes de trabalho. Daí veio muita pergunta sobre home office e eu lembro de uma que me comentou assim: tô cansada de procurar coisas na internet e achar diversas informações diferentes sobre home office. E realmente a gente tem que cuidar, filtrar o que a gente vê na internet, tá? Tudo é como está ali. Então, assim, levando 5 sugestões que eu tô dando hoje, realmente você já tem noção de como é que dá para fazer um lugar de trabalho adequado, seja em casa, tá? Então, chegando nessa última questão da personalização que a gente estava falando, falei das cores, então a gente trabalha com uma cor adequada no ambiente de trabalho, se for possível, né? Claro, se você está trabalhando numa sala que é toda em tons de azul, não vai lá botar uma parede laranja, daqui a pouco não vai ficar bacana, né? Então, tem que ver toda a ambientação do espaço, a gente compartilha o home office com outros ambientes para que fique adequado. Mas daqui a pouco tu pode trabalhar com um quadro, mas você está trabalhando numa sala, tá? Daqui a pouco pode ir trabalhar de frente para a parede. Daqui a pouco você pode botar um quadro que tem algumas cores que vão te estimular, que vão te ajudar a desenvolver outras habilidades. Então não vai comprometer toda uma ação do ambiente. Então isso é bacana também. A gente vê que alternativa a gente tem dentro daquele espaço para poder utilizar os elementos do próprio espaço físico para que nos ajudem a produzir mais e produzir melhor, tá? Falei da questão da luminária, é sempre bom ter uma luminária de mesa, principalmente para quem trabalha em bancadas de frente para a parede, normalmente um ponto, né? Normalmente nos ambientes, um ponto de luz no centro, se não foi feito um projeto de iluminação. Normalmente vem só com um ponto de luz no meio, no centro do ambiente, e daí o que acontece? A gente está trabalhando, digamos que aqui esteja a minha parede, tá? E daqui tá vindo a minha luz. Na hora que eu vou trabalhar, eu não vou fazer sombra na minha mesa de trabalho. E isso daí acaba prejudicando. Então, a gente poder ter uma luminária independente perfeito. Tem cores que nos estimulam. Geraldo, sim, isso que eu tava falando. As cores, e aí é um outro assunto do Periscope, né? Mas é realmente incrível o poder das cores, tá? Onde a gente puder utilizar a cor para nos estimular determinadas habilidades, ótimo, é um recurso, é uma ferramenta de trabalho utilizar as cores. Então, sempre que tu precisar ser mais criativo, mais ativo, a gente precisa trabalhar cores mais estimulantes, mais fortes, né? Então, ir para a onda aí do laranja, do amarelo, são cores muito estimulantes, muito que despertam a criatividade e a inovação. Se é um trabalho que a pessoa precisa estar mais focada, homem é que cor? Depende da atividade geral. Qual que é a sua atividade profissional? No que você trabalha? Porque se é um ambiente onde a gente precisa estar mais focado, mais concentrado, não é bacana trabalhar com uma cor muito estimulante, entende? Porque daí pode distrair. Então teria que ser cor mais leve, mais... Tocando o telefone aqui porque eu tô no escritório ainda, tá? A tu vê, tá ligando. Mas vamos continuar. Cores mais... que realmente não despertem tanto, né? Porque precisa estar concentrado, daí vamos trabalhar com tom de azul, enfim. Ok. Você também usa o Feng Shui em seu ambiente de trabalho, em seu trabalho. Sim, Vera. Feng Shui ou Feng Shui, eu tive uma grande mestre, né, que é uma pessoa fantástica, a Janine, agora ela é uma
Agora ela tá morando em Santa Catarina, mas eu fiz toda uma formação com ela aqui no Rio Grande do Sul. Ela teve toda uma orientação na China mesmo, então se isso pra cá, então eu me sinto muito privilegiada de ter aprendido esses treinamentos com ela. E sim, pro Feng Shui, ou Feng Shui como a gente fala, as cores também têm uma influência e têm um papel, tá? Principalmente quando a gente divide os ambientes no baguá, que a gente chama. Então são todas aquelas áreas. Ajuda bastante, exatamente. Então são áreas, a gente divide o ambiente em determinadas áreas mesmo, né? A parte do sucesso, espiritualidade, do trabalho, enfim. E cada uma dessas áreas se sugere trabalhar com uma cor específica. A gente pode adequar não só a questão da influência das cores nas nossas atividades, mas também trabalhar de forma energética, vai, potencializa tudo ainda mais. Mas eu vou dizer que Feng Shui, Feng Shui, eu trabalho sim, e eu trabalho com quem me solicita. Eu acho que isso parte muito assim, eu respeito muito o princípio das pessoas mesmo, de acreditar ou não nisso. Então, realmente, eu trabalho quando a pessoa, né, esse escopo também, mas eu acho que depende muito da pessoa também de querer investir neste outro assunto, tá? Bom, gente, a gente super se estendeu aí, né? Mas eu realmente queria trazer para vocês hoje essas 5 sugestões. Vou recapitular lá do início. Então, a questão de escolher um ambiente adequado dentro da casa para se trabalhar. Um ambiente que seja tranquilo e, de preferência, se possível, um ambiente fechado, cômodo específico para o home office. E daí a gente falou a questão de poder ser um quarto de hóspedes, por exemplo, que não tem um uso contínuo, então de vez em quando para home office, quando tem que receber alguém, bom, daí recebe alguém e se traz para outro lugar. Depois a gente falou a questão da organização, né, já que a gente, normalmente, o espaço de home office é um lugar pequeno, compacto, a gente precisa otimizar esse espaço e uma das formas de fazer isso é mantendo o local de trabalho organizado. Depois a gente falou da questão dos ruídos, a importância de trabalhar num ambiente silencioso, porque ele está diretamente relacionado com a produtividade. Depois a gente falou a questão da organização. Ih, vixe, esqueci agora. Da saúde, ó. Da saúde, então a questão da ergonomia, né? Então, mesmo se trabalhando em casa, a gente busca qualidade de vida, mas a gente também não pode esquecer da questão da forma como a gente senta para trabalhar. E, por fim, a gente justamente falou da personalização. Então, de se utilizar este recurso, já que é só você, ou daqui a pouco divide com a esposa, ou com o marido, enfim, ou com os filhos mesmo, divide no office, mas são poucas pessoas. E daí se consegue personalizar os espaços, né? Acho que isso é uma grande vantagem aí para quem trabalha em casa, porque normalmente a gente tenta implantar esse sistema de personalização nas empresas, nem sempre é possível ser feito, tá? Então a gente vê casos, por exemplo, o Google, as estações de trabalho do Google são todas elas personalizáveis. E é muito engraçado que cada pessoa faz o seu espaço de trabalho, né? Tem uns que colocam madeirinhas, tem uns que enchem de porta-retrato. Assim, claro que se é uma empresa mais formal, isso vai influenciando no aspecto visual da empresa, né? Mas ambiente tipo Google, realmente isso é permitido. E também é permitido porque o Google sabe que isso influencia na produtividade das pessoas, né? Quando elas estão num ambiente onde se identificam, elas se sentem melhor e produzem mais. Onde trabalho também é difícil de mudar. Vera? Pois isso é a realidade de muitas empresas, né? Inclusive, acho que na área pública também, de ter que se manter uma unidade visual, né? Há que se adaptar. Quer ver um recurso bacana também? Não sei se é o caso, viu, Vera? Mas daqui a pouco trabalhar com o fundo de tela do computador com alguma cor específica que também possa estimular, sabe? Porque assim que tu vai abrindo, fechando uma janela, tu vai recebendo a influência da cor de fundo de tela. Trabalho no Aurum. Vocês têm o fundo do monitor, ele pode ser trocado. Daqui a pouco pode ser uma boa alternativa, sabe? Mas o mercado está favorável para mudanças. O que seria? Não podemos mudar o fundo de tela. Também não pode. Bom, então realmente a gente tem que se adequar, né? Quer ver uma coisa que não tem visual e que pode funcionar, que não influencia na parte visual, é a questão dos aromas, né? Daqui a pouco, se tu puder borrifar ali um aroma específico, vai te estimular uma determinada habilidade, também é bem bacana, viu? Isso até eu não falei antes na questão da personalização, mas eu tenho janela. Coisa boa. Enxergar a vista da rua realmente é muito, muito boa e ter uma iluminação natural também. Mas, viu, gente, só fechando a questão dos aromas também, a gente não enxerga os cheiros, mas os cheiros conseguem sobre a gente.
Então, se a gente também puder trabalhar com aroma. E daí, para quem trabalha em home office, é bem bacana. Isso é uma sugestão da Fabiola Hope e da Renata Domingues, que são parceiras minhas. A Fabiola trabalha com a parte de aromaterapia, tá? E a Renata é coach. Elas falam muito das âncoras olfativas. Já ouviram falar sobre isso? De realmente ter um aromatizador, um spray, alguma coisa que você possa borrifar no seu ambiente de trabalho e utilizar esse cheiro como uma âncora, focar para se concentrar. Então toda vez que tem que, daqui a pouco, né, sei lá, o meu home office é do lado ou é junto da sala, né? E assim é um lugar de descontração, é um lugar de, né, você enxerga, você já lembra de reunir amigos, enfim. Deixa eu só dar uma bloqueada aqui. Isso aí. Então você já lembra, já cria um outro clima na sala, né? Só que daí na hora de sentar, quem trabalha na sala e precisa trabalhar, como é que tu vai mudar esse clima? Então também é através dos aromas. Borrifica ali antes de trabalhar. Pode ser uma alternativa. Tu cria uma âncora, né, através do aroma. Isso é muito bacana. Isso inclusive é algo assim, ó, também para quem tem um espaço específico para uma reunião, vai ter algum momento importante, borrifar naquele espaço, sabe? E ter uma intenção com aquilo, né? Fica pensando para que dê certo tal reunião, ou que seja um dia produtivo, né? Isso é bem bacana. Então, as âncoras olfativas é uma dica bem boa aí da Fabiola e da Renata, que eu gosto também de transmitir. Gente, super me estendi aí, que horas são? Nossa, 37. Vera, aroma de alecrim é muito bom. É muito mesmo, é verdade. Eu espero que tenha contribuído, tá? Eram essas as contribuições que eu queria dar hoje. Para quem não conhece o nosso site, eu queria passar rapidinho aqui para vocês. Deixa eu inverter a câmera. Então, qualidadecorporativa.com.br. Que bom, Vera, ótimo, fico muito feliz, tá? E daí aqui é justamente o site onde a gente tá colocando, eu não vou conseguir entrar agora. No nosso site ali a gente coloca sempre artigos, vídeos, tem nosso canal do YouTube, a gente tá fazendo um ciclo de palestras gratuitas e online. Vera, acho que tu tá acompanhando, né? A próxima agora é justamente com a Renata, ela é coach, vai ser no dia 7 de junho agora. A gente vai falar sobre produtividade, né? Por que a gente às vezes fica 8 horas no ambiente de trabalho e não produz? O que é a produtividade de fato, né? O que faz a gente de fato ser produtivo e cumprir aquelas 8 horas? Por que às vezes a gente não consegue isso? Então a gente vai trabalhar todo um lado, por que o ambiente, né, pode influenciar, e a Renata vai entrar com o lado interno, como é que a gente se abre para estar produtivo. Então, assim, eu acho que é o tema do momento, né, Vera? Todo mundo quer produzir mais. Então, e além de produzir mais, né, a gente precisa produzir com mais qualidade. Eu acho que isso é essencial. Então, acho que vai muito bacana. No dia 7, às 19 horas, é uma terça-feira. O link para as inscrições a gente ainda não abriu, na verdade. A gente primeiro passando por e-mail para o pessoal que está cadastrado no nosso site. Inclusive, quem quiser se cadastrar lá para receber primeiro as informações, tem uma aba, deixa eu entrar aqui para vocês para mostrar, onde a gente tem as newsletters. Deixa eu mostrar. Não vai e volta nessa câmera hoje. Ó, aqui, assim, logo que entra, esse aqui é o nosso site, da qualidadecorporativa.com.br. Logo aqui a gente assine nossa newsletter, ó, é só deixar o e-mail, a gente já manda sempre as notícias, tá? Hoje a gente falou sobre home office, tem muito texto sobre home office, tá? Eu tô escrevendo muito sobre isso e dá pra buscar aqui, aqui os posts, e daí dá pra setorizar aqui na aba home office, tá? Daí vai aparecer todos os textos relacionados. Eu fiz toda uma série de textos para um site da internet, que é da Rede Mulher Empreendedora. Então tem vários textos aqui específicos para home office, tá? E também tem os nossos serviços. A gente tem uma consultoria específica para home office. Uma forma que a gente achou muito acessível e muito rápida de ter aí uma consultoria específica para esse, tá? Então quem tem dificuldade aí para organizar o seu home office, aqui a gente explica como é que funciona, né? A gente faz uma avaliação via Skype online.
E em 40 horas a gente envia daí um relatório de orientações e um manual de como trabalhar em home office. Então é bem bacana, a gente avalia tanto os usuários, né? Então quem trabalha, as características das atividades que precisa desenvolver, o ambiente, questões de cores que a gente falou hoje, questões de elementos de decoração, iluminação, acústica. Então é qualidadecorporativa.com.br. Que bom, Vera, ótimo, fico muito feliz, tá? E daí aqui é justamente o site onde a gente tá colocando... Eu não vou conseguir entrar agora. No nosso site ali a gente coloca sempre artigos, vídeos, tem nosso canal do YouTube, a gente está fazendo um ciclo de palestras gratuitas e online. Vera, acho que tu está acompanhando, né? A próxima agora é justamente com a Renata, ela é coach, vai ser no dia 7 de junho agora. A gente vai falar sobre produtividade, né? Por que a gente às vezes fica 8 horas no ambiente de trabalho e não produz? O que é a produtividade de fato, né? O que faz a gente de fato ser produtivo e cumprir aquelas 8 horas? Por que às vezes a gente não consegue isso? Então a gente vai trabalhar todo um lado, por que o ambiente, né, pode influenciar, e a Renata vai entrar com o lado interno, como é que a gente se abre para estar produtivo. Então assim, eu acho que é o tema do momento, né, Vera? Todo mundo quer produzir mais. Então, e além de produzir mais, né, a gente precisa produzir com mais qualidade. Eu acho que isso é essencial. Então, acho que vai muito bacana. No dia 7, às 19 horas, é uma terça-feira. O link para as inscrições a gente ainda não abriu, na verdade. A gente primeiro passando por e-mail para o pessoal que está cadastrado no nosso site. Inclusive, quem quiser se cadastrar lá para receber primeiro as informações, tem uma aba, deixa eu entrar aqui para vocês para mostrar, onde a gente tem as newsletters. Deixa eu mostrar. Não vai e volta nessa câmera hoje. Ó, aqui assim, logo... Não vai e volta nessa câmera hoje. Ó, aqui, assim, logo que entra, esse aqui é o nosso site, da qualidadecorporativa.com.br, logo aqui a gente assine nossa newsletter, ó, é só deixar o e-mail, a gente já manda sempre as notícias, tá? Hoje a gente falou sobre home office, tem muito texto sobre home office, tá? Eu tô escrevendo muito sobre isso e dá pra buscar aqui, aqui os posts, e daí dá pra setorizar aqui na aba home office, tá? Daí vai aparecer todos os textos relacionados. Eu fiz toda uma série de textos para um site da internet, que é da Rede Mulher Empreendedora. Então tem vários textos aqui específicos para home office, tá? E também tem os nossos serviços. A gente tem uma consultoria específica para home office. Uma forma que a gente achou muito, muito acessível e muito rápida de ter aí uma consultoria específica para esse, tá? Então, quem tem dificuldade aí para organizar o seu home office, aqui a gente explica como é que funciona, né? A gente faz uma avaliação, ela é via Skype, online, e em 40 horas a gente envia daí um relatório de orientações e um manual de como trabalhar em home office. Então é bem bacana, a gente avalia tanto os usuários, né? Então quem trabalha, as características das atividades que precisa desenvolver, o ambiente, questões de cores que a gente falou hoje, questões de elementos de decoração, iluminação, acústica, climação, questão dos odores. Aí depois a gente avalia a questão da mesa de trabalho, né? Não só o dimensionamento da mesa, mas também como é que ela é, a cor, o material, tudo isso influencia na forma como a gente trabalha. A gente também faz uma análise de feng shui, viu, Vera, que tinha perguntado, também da mesa de trabalho, a gente consegue aplicar a questão da harmonização dos ambientes também em um momento específico, que pode ser sobre a mesa. E daí da cadeia a gente também analisa e sugere, enfim, toda a questão das... E o mais bacana dessas consultorias, tá, é que a gente gera relatório, então, a gente gera um manual de orientações para quem trabalha e a gente mantém um suporte de 30 dias após a entrega desse material, tá? Então é uma alternativa, assim, realmente é um investimento bem baixo aqui da Bia, tá? Por enquanto a gente está conseguindo manter este valor. Mas é realmente porque eu queria que vocês conhecessem o nosso trabalho, conhecessem isso, foi a forma que a gente conseguiu aí fazer mais acessível possível. Então, encerrando aí essa noite, quinta-feira eu volto com outro Periscope. Eu tô fazendo os Periscopes normalmente entre 6h30. Então, encerrando aí essa noite,
Quinta-feira eu volto com outro Periscope. Eu tô fazendo os Periscope normalmente entre 6h30 e... Vocês ganharam um prêmio recentemente, li alguma coisa sobre isso. Vera, tu leu meus pensamentos, tá? Que eu ia comentar com vocês. Quinta-feira eu vou estar em Florianópolis para receber um prêmio que nós ganhamos. Um concurso nacional. É o primeiro concurso que nós participamos, então eu fiquei muito feliz, a gente ficou em segundo lugar, foi muito bacana porque foi um projeto para o Conselho dos Arquitetos, tá? Conselho dos Arquitetos Urbanistas. Então foi avaliado por este conselho, então para mim foi realmente muito importante, eu estou muito feliz com esse resultado, porque dá para ver que realmente tudo que eu tô falando e que a gente fala aqui no escritório faz sentido. E foi avaliado pelo nosso próprio conselho. Então, quinta-feira eu vou no Periscope de lá, de Floripa, que é onde vai ser a entrega da premiação, e daí eu vou ter mais detalhes aí para contar para vocês. Tá bom? Então, quinta-feira, provavelmente em torno aí das 7h30, 7:45, eu entro online de novo. Tá bom, gente? Obrigada aí por quem me acompanhou. Vera, que bacana. Eu fico muito feliz que tu tá sempre junto aí. Eu acho ótimo. Eu espero estar contribuindo para ti, que tu utilize e realmente possa colocar em prática aí essas questões, porque eu tô colocando em prática na minha vida profissional, tô vendo muita diferença, tá? Então, eu realmente quero contribuir. Beijos daqui de São, que legal. Em seguida eu vou para São Paulo ainda, daqui a pouquinho eu tô indo, tá bom? Um beijo grande e boa noite.